paz de Jesus a todos. Hoje, impressionante testemunho de uma experiência sobrenatural de um irmão da igreja adventista que viu o anticristo, falso profeta. Muito impressionante pelos detalhes, o sonho que Deus deu para ele. Na oportunidade também peço que se inscreva no canal, me ajude a manter esta obra missionária. Deixe o seu like, compartilhe, nos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Vocês. Eu sonhei que Deus tinha. Eu acho que eu estava dormindo, porque eu acordei em cima de um prédio baixo, 2 andares, em pé em cima da telha, olhando para a rua, numa cidade com muitas casas, prédios, tudo antigo, muito antigo. E no meu sonho, eu nunca tinha visto, nem em sonho, gente, nem em sonho, essa cidade que eu estava ali, nem em sonho, nem em revista, nem na televisão, nunca vi essa cidade em canto nenhum. E sabia que aquilo não era no Brasil, mas no sonho, no coração, aquilo era no Brasil. E eu estava em pé vendo as pessoas andarem embaixo. Era durante o dia. As pessoas caminhar normalmente. E ao meu lado desse prédio que eu estava em cima, ao meu lado, tinha lá a Câmara do Planalto, como se fosse o escritório de políticos, presidentes, senadores e tudo mais. Umas portas de vidro muito grande. E aí parou, não sei quantos carros, mas foi muitos carros pretos, daqueles carros presidencial, pararam na frente e desceram vários homens armados, como se fosse segurança. De um desses carros desceu o Papa Francisco, vi bem claro que era o Papa Francisco, e desceu um homem de paletó. Foi o último a descer dentro do carro, foi um homem de paletó e gravata, muito bem vestido. E quando ele desceu, todos, até o Papa, se prostrou perante ele, se ajoelhou perante ele. Resultado: depois que se prostraram perante ele, levantaram todos, entraram dentro desse prédio de porta de vidro, toda porta de vidro, que a frente era toda de vidro, que era onde estava lá o presidente. Eu sabia no sonho que ali dentro estava o presidente, estava alguns ministros, estava alguns senadores, deputados, e eles entraram. E agora eu escutei muitas zoadas de tiro lá de cima, muitas zoadas de tiro, e eu não podia me mexer. Eu estava como se fosse uma estátua. Eu estava parado, meus músculos não se mexiam, mas eu ouvia tudo. E depois de uns minutos de tiros, aquelas mesmas pessoas que entraram, saíram todos, entraram dentro do carro junto com eles, o Papa Francisco, e saíram. Quando eles saíram dali, eles não me viam. Eu estava bem à mostra, mas eles não me viam. E quando eles saíram foi que eu consegui me mexer. E eu desci correndo por umas escadas curtas. E eu desci e entrei dentro desse prédio para ver o que tinha acontecido. E vi muitas pessoas mortas. E vi um homem que eu sei que no sonho ele era o presidente do Brasil, mas não era Bolsonaro, ou o presidente atual. Era um presidente que estava lá morto, muito tiro nele, muitos senadores, deputados, muitos políticos mortos e outros não. E muitos seguranças mortos e outros segurança não. Mas eles estavam em pé olhando, e eu começava a perguntar para eles: por que eles não mataram vocês? Por que eles não atiraram em vocês? E eles começavam a rir, sorrir e dizer: ele chegou, ele está aqui. Só diziam isso: ele chegou, ele está aqui. Só isso diziam para mim. E quanto mais eu perguntava, mais eles só respondiam isso, e rindo. E eu saí de lá, quando eu passo daquela porta de vidro saindo, fui levado para outra cena semelhante, em outra cidade, o qual também eu fiquei em pé e vendo ele chegando da mesma forma, descendo, se ajoelhando, o Papa também perante esse homem, entrando, matando todo mundo que estava ali dentro e indo embora. E nessa segunda vez eu não entrei no prédio. Eu fui tirado de lá e fui levado para outra cidade, para a mesma cena, em outro lugar, que eu sabia que era outro lugar, e eles pararam dessa mesma forma
entraram pela terceira vez, mataram todo mundo e saíram. Mas nessa terceira vez aconteceu uma coisa diferente. Esse homem de paletó e gravata, que todos se ajoelhavam, até o Papa se ajoelhava para ele, veio até de frente ao prédio que eu estava, olhando para mim, que ninguém me via até desde então. E apontou o dedo para mim e disse com uma voz bem alta: eu vou lhe matar pessoalmente. Eu vou lhe destruir pessoalmente. Todos ali dentro morreram, eu mandei matar. Mas você eu vou lhe matar. Pessoalmente eu vou lhe matar. Vou lhe destruir. Mas não agora. Sabe o que você vai ter que fazer? Corra, fuja e avise aos seus que eu cheguei. Eu estou aqui e vou começar o meu governo de destruição. Foi isso que esse homem disse. E aí eu todo me tremendo, mas não podia me mexer. Não falei nada. Ele voltou para o carro e entrou. Quando ele saiu, voltou minhas forças. E eu fiquei tão temeroso e olhava para o céu e dizia: Deus, me protege, me protege, me protege. E daí eu fui tirado daquele lugar e colocado no meio da cidade, numa cidade. E de frente a uma padaria. Eu lembro que era uma padaria. Que era padaria e restaurante ao mesmo tempo, que vendia lanche, alguma coisa assim. E Deus disse assim para mim assim: eu não via Deus, não tinha nenhum anjo perto de mim, não tinha ninguém falando perto de mim, mas eu sabia que aquela voz era Deus. E Deus dizia assim para mim assim: vai, avisa para todos. Ele não dizia que ele avisava para os cristãos, não. Ele dizia: avisa para todos que a destruição vai começar. Ele começou, ele está aqui. Ele já começou a sua destruição. E eu corri dentro dessa padaria. E eu comecei agora, aí eu vi 8 jovens dentro dessa padaria. E eu comecei, foi as primeiras pessoas que eu comecei a falar. E eu comecei a falar tudo que eu tinha visto e o que Deus tinha falado para mim. E aí 6 delas começaram a rir de mim. Disseram um monte de coisa comigo, dizendo que eu era louco. E disseram um monte de coisa rindo, me questionando e tudo. E eu disse assim para elas, para as 8, vocês não creem na palavra de Deus, vocês não creem, não lê a Bíblia, não creem na Bíblia. E 4 delas disseram assim: nós cremos que nós somos adventistas. Aí eu disse assim para as outras 4, e vocês? Elas disseram: não, nós não somos cristãos. E eu disse: não, pelo menos o que Deus pediu para fazer eu fiz, agora é com vocês. Quando eu vou saindo, 2 jovens daquelas me acompanhou. E disse: Senhor, meu Senhor, eu olhei para elas: nós cremos no que você está falando. E nós vamos lhe ajudar a falar, a pregar, a espalhar tudo isso. E saiu comigo. E eu perguntei para elas assim no meio do caminho: vocês são adventistas? Elas disseram: não, não somos. Eu tenho que falar, meu irmão, isso fielmente do que foi no sonho. Eu poderia omitir esses detalhes, porque eu sou adventista, mas eu não posso omitir. Eu tenho que falar o que eu vi, o que foi me mostrado. E nós corremos dali, fomos para uma praça gigantesca, uma praça grande. Tinha muita gente, muito iluminada, e já era noite. Tinha muitas luzes, já era noite. E a gente começou a falar, a gritar: gente, escuta, escuta. E ninguém ouvia a gente, não dava ouvido a gente. E aí a gente, quando eu resolvi dar um grito bem alto para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, e quando eu gritei, as 2 moças todos juntos, em uma só voz, parece que foi combinado, gritou da mesma forma e todos calaram. E aí nós começamos a falar tudo que eu tinha, que tinha a missão que Deus nos deu para falar, e pedindo para que as pessoas fujam, se protejam. A destruição vai começar, já começou. E aí as pessoas começaram a rir da gente, rirem da gente, zombar, escarnecer com a gente, disseram muitas coisas com a gente. E a gente saímos dali e eu percebi que mais 20 pessoas aproximadamente seguiu a gente. E disse: para aqui. A gente paramos no lugar e disseram assim: olha, nós acreditamos o que você falou. Vamos ajudar vocês a espalhar isso aí. E eu lembro que eles saíram correndo, se espalharam, saíram correndo. Uns correram para um lado, outros correram para o outro, tudo para avisar as pessoas. E continuou eu e essas 2 moças seguindo. E aí, gente,
Eu tenho que dizer isso, eu não posso omitir. Deus me levou, eu e essas duas moças, para frente de uma igreja muito grande. E a igreja, o nome era Adventista Sétimo Dia. E Deus disse, entra, fala para eles o que eu te falei. Aquela voz disse para mim isso. E eu entrei, gente, dentro dessa igreja. Tava cheia de gente, tava tendo culto, cheia de gente, era noite. E eu falei tudo o que eu tinha visto, o que Deus pediu para me falar para eles. E todos riram da minha cara. Nenhum, irmãos, nenhum, amigos, acreditou em mim. E eu saí muito triste de lá, muito triste. E quando eu saio de lá, da porta, eu e as duas moças, Deus me tirou de junto delas. Acredito que no sonho elas continuaram a espalhar. E me levou para casa da Marinila. Mas antes de me levar para casa da Marinila, que alguns irmãos conhecem quem é a Marinila. Outras pessoas não sabem quem é a Marinila. A Marinila é uma irmã da igreja, que era a ex-cunhada da minha esposa, que eu tenho ela como minha irmã de sangue, mas ela é nossa irmã na fé também. Aí eu vou te contar depois, daqui a pouco, como foi na casa da Marinila. Mas antes de Deus me levar de lá da igreja e me levar para casa da Marinila, ele me levou lá de frente e me colocou de frente de novo do prédio do Vaticano. E eu vi esse povo chegar tudinho do mesmo jeito, parar os carros e descer todo mundo. Mas teve uma diferença. Todos desceram. E quando o Papa desceu por último, todos se prostraram diante dele. Todos se prostraram diante dele. Mas o homem de paletó, e importante que todos se dobravam perante ele, não tinha saído dentro do carro. E o Papa ele entrou e sentou numa cadeira, num trono bem grande, dentro do Vaticano. E eu via a porta bem larga, eu via toda a cena que estava acontecendo lá dentro. E quando ele sentava lá, aí todos entraram e se prostraram perante ele. E aí, esse homem saiu do carro sozinho, passou entre todo o povo, chegou na frente do Papa, se ajoelhou, se prostrou-se. Agora foi ele que se prostrou-se diante do Papa. E eu vi aquela cena. E aí, Deus, quando todos se levantaram, o Papa disse assim, em uma voz bem alta, peça para eles entrarem. Só que eu não via que não tinha ninguém lá fora. E pedir para quem entrar, que não tinha ninguém lá fora. E eu comecei a olhar e a observar quem. E todos se viraram para a porta e olharam para a porta. E aí, de um nada apareceu 4 seres. Não é humano, mas não é um animal. Mas era uma forma humanoide, alto, muito alto, aproximadamente uns 3 metros de altura. Com a pele escura, não era negro, e nem era pardo. Era uma cor escura, amarronzado, eu lembro disso. E eles estavam nus. 4 seres altos, magros, com os braços bem compridos, com as pernas bem compridas, aproximadamente 4 metros de altura. De 3 a 4 metros. Era muito alto, eu não sei qual a altura deles. E eles entraram dentro do Vaticano. E eles 4, o Papa e aí esse homem importante entraram dentro de uma sala sozinho. E passaram horas conversando lá dentro. E eu vendo tudo aquilo. E depois eu não ouvia o que eles falavam. Mas a minha visão, Deus mostrava eles 6 em pé, conversando. E daí eles saíram daquela câmara. O Papa sentou-se mais uma vez no trono dele. E os 4 seres saíram do Vaticano. E na minha vista eles não vi mais ele depois que eles saíram. E aí o Papa disse assim para todos: vai, termina a obra. E daí, daquele momento que ele disse vai, termina a obra, eu fui levado para casa da Marinila, para minha cunhada, que eu chamo ela de cunhada, mas para casa da Marinila. Quem conhece, quem ouvir, quem conhecer Marinila vai saber quem é Marinila. E eu cheguei para Marinila e dizia tudo isso que eu tinha visto e tudo que tinha acontecido, eu falava para Marinila. E a Marinila acreditou em mim.
E ela dizia para Sara: Sara, cuida, pega tudo o que você puder pegar, pega, bota dentro dessa bolsa, vamos fugir. E nesse momento eu comecei a chorar. Comecei a chorar e perguntando: cadê minha esposa? Cadê minhas filhas? Eu não estou achando elas. Por todo canto que eu ando, eu procuro por elas, eu grito pelo nome delas e não estou achando elas. E eu chorava muito no sonho, porque eu não estava vendo, não estava perto da minha esposa, não estava perto das minhas filhas. E eu sabia que todos estavam fugindo, correndo. E eu sem saber o que fazer. E aí a Marinila, bem calma, olhou para mim e disse assim: desculpa, gente. Sérgio, cumpre tua missão. A Yara e as meninas já estão protegidas. Cumpre tua missão, vai. E aquilo me acalmou. E aí daí desse sonho, quando ela disse isso, que me acalmou, aí eu acordei. Mas assim, irmãos, desculpa, né? Por alguma palavra que não possa agradar a muitos, me desculpa, mas foi essa real. Isso foi real. Para mim foi real. E eu tive que passar isso para vocês. Eu não poderia guardar isso. Eu não posso guardar isso. Para mim foi muito impactante.